Bom dia, irmãos. Bom dia. Essa palavra de agora, ela vai falar sobre um livro que ele quase não é pregado. Eu sinceramente não conheço nenhuma igreja no mundo que pregue o evangelho como ele é, porque não existe essa igreja. Porque o evangelho ele está enclausurado. Ele está oculto. O que você ouve nas igrejas evangélicas são coisas como: breve o reino desse mundo seguirão as suas leis, os senhores... Aquele bando de crente demente cantando musiquinha para Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Bando de doente mental, gente. A palavra de Deus ela é muito clara. Só há uma forma de vencer o diabo, está em Efésios 6. Não é cantando musiquinha. Alvo mais que a neve, alvo que a neve serei. Eu sentia nojo dessas pessoas quando eu ia para a igreja procurando a Deus, mas eu não sabia que Deus não estava lá. Eu só comecei a ter um relacionamento muito firme com Deus depois que eu passei a ler a Bíblia na minha casa, na minha casa, e tomei a iniciativa de fazer a obra de Deus. E aí a obra começou a crescer. E eu fui crescendo na graça porque Deus viu no meu coração um desejo ardente de levar o evangelho. Então eu quero que você entenda o seguinte: essas pessoas que estão na igreja, elas não têm nenhum desejo ardente de levar o evangelho. Elas têm um desejo ardente de permanecer sentadinha no banco, abraçada com a sua ignorância, enquanto o pastor ensina uma coisa errada. Porque o que o pastor quer é dinheiro, money, grana, mufunfa. É o que ele quer. Ele não está interessado na tua salvação. A palavra de Deus ensina que só há um pastor e esse é Jesus Cristo. A palavra ensina que só há um rebanho e esse rebanho é o que segue a Jesus Cristo. Se você segue um pastor, uma denominação, uma religião, tenha certeza que Deus está te chamando para você mudar o caminho agora. Porque o seu caminho está errado. Você não herdará a salvação. E quando nós falamos de salvação, parece que nós estamos falando de algo, uma coisa chata, né? Uma vaga no céu. Não, querido, eu estou falando para você de felicidade, de paz, de coisas que vão trazer mudança na sua vida. Porque você acha que Deus fez para o ser humano para ele sofrer isso que ele sofre? Se vocês repararem, as pessoas nunca foram tão depressivas como elas estão sendo hoje em dia. As pessoas estão extremamente tristes, vazias, cada vez mais afastadas umas das outras. As pessoas estão cada dia mais egoístas, mais presas ao sexo, mais presas ao dinheiro. Você acha que Deus criou o ser humano para isso? Claro que não. E a prova disso é que eu tô aqui. Porque... Bom dia, Daiane, bom dia. Deus te abençoe, irmã. E a prova disso é que eu estou aqui para falar do Evangelho de Deus de graça, porque o Evangelho de Deus ele é salvação para todo aquele que nele crê. O ser humano ele pensa que ele é alguma coisa, mas o ser humano não é nada. O ser humano está endemoniado. Ele pensa que tem controle sobre as coisas, ele pensa que ele é o maioral, mas ele não consegue entender que ele tem uma voz dentro dele que é muito forte e que o aprisiona. A voz dentro da cabeça de vocês os aprisiona, seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, ou você é aprisionado pela voz do diabo, ou você é aprisionado pela voz de Cristo, porque a palavra de Deus ensina que nós somos escravos de Cristo. A palavra ensina que nós somos escravos do diabo. O que vai dizer isso? O que vai dizer se você é escravo de Cristo ou do diabo? O seu coração. Bom dia, Rosa Maria. Bom dia, irmã Márcia. Bom dia a todos vocês. Então, o que vai dizer se nós somos servos de Cristo ou somos servos do diabo? São as nossas atitudes. Perceba que você tem uma esposa e a sua esposa, ela te trai. Essa esposa te ama? Ela te trai todos os dias. Ela te ama? Ela vai dizer que te ama, mas ela não te ama. Se ela te amasse, ela não trairia você. Agora você tem uma esposa que se dedica a você, que abre mão de todas as coisas do mundo, não dá atenção para ninguém. Então tudo que ela faz é por você, ela te ama.
então ela te ama. Então perceba que nós somos assim diante de Deus. Eu estou tentando falar de uma forma mais simples para que a gente possa estar entendendo. Bom dia, a Missy, bom dia, o Calésio também, bom dia a todos. E é interessante a gente entender o seguinte, são as nossas atitudes que vão mostrar para Deus se nós o amamos ou não. Porque dizer que ama, a gente pode dizer que ama. É muito fácil falar, até o papagaio fala. Se você treinar um papagaio para falar algumas coisas, ele vai falar. E é exatamente assim que os crentes são. Os religiosos são, os católicos são. É amém, amém. Se você ensinar o seu papagaio a falar amém, glória a Deus, ele vai falar amém, glória a Deus. Se você ensinar o seu papagaio a citar tudo posso naquele que me fortalece, ele também falará isso. O papagaio não precisa ter uma grande capacidade cerebral para ele decorar isso. E eu quero que vocês entendam que esses religiosos, eles não conhecem a palavra de Deus e a sabedoria deles é similar ou inferior à dos papagaios. Porque tudo para eles, eles repetem as mesmas coisas. Não julgueis, não julgueis. Tudo posso naquele que me fortalece. Então perceba que o ser humano, ele tem um cérebro. Ele nasceu para ter sabedoria. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para glorificar a Deus em todas as coisas. E não para se contentar em sentar no banco e dizer amém e voltar para casa vivendo pecado, bater na esposa, bater no filho, brigar com a esposa, a irmã brigar com o irmão. Então perceba que a religião é uma grande enganação. A religião não é o plano de Deus para a vida do ser humano. A religião é o plano do diabo na vida do ser humano. Então vamos ler uma palavra rapidamente, irmãos. A queda da Babilônia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Mateus. Vamos ler agora uma palavra. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, o anjo que desceu do céu, ele iluminou a terra. Tão grande era o poder desse anjo. Então, se você acha que a terra é grande, você imagina o tamanho do poder desse anjo. E esse anjo nem Deus é, ele é um anjo de Deus. São esses anjos que protegem aquele que guarda os mandamentos de Deus. Então percebam como esses anjos são poderosos. Percebam como esses anjos são poderosos. Eles tinham grande poder e a terra foi toda iluminada com a glória desse anjo. Que é essa glória que Deus promete para quem guardar os mandamentos dele e combater o bom combate, vivendo os passos de Cristo até o fim de suas vidas. Continuando. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, olha o que essa voz disse, gente, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que você não receba as suas pragas. A partir do versículo 5. Porque os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos pecados dela. Olha o que Deus diz, gente. Tornar-lhe-ei a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro. Querida, essa palavra é muito profunda. Eu não sei o que você está pensando da vida nessa manhã, mas eu vou ter que te explicar essa palavra para te fazer entender. Porque essa palavra é tão profunda, mas tão profunda que ela certamente é a resposta que você está esperando. Ela é a resposta que você está esperando. Se você quer uma resposta porque você quer comprar um carro, ou uma casa, ou
ou algum bem material, então essa não é a resposta que você está esperando. Eu não tenho aqui, eu não vou pregar para você que você vai receber que uma porta de emprego vai ser aberta. Eu não vou pregar para você que sua vitória virá, porque eu não fui chamado para isso. Deus confiou em mim para pregar o evangelho, não para enganar vocês. Não para enganar vocês. Então vamos lá, gente. Então perceba, começando a partir do versículo 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Então o anjo de Deus, ele desceu e iluminou a terra, essa terra que a gente está. Ele iluminou a terra com a sua glória. Então perceba como o sol ilumina a terra, perceba como a lua ilumina a terra. O sol ilumina muito mais. O sol ilumina muito mais. Então perceba que o resplendor do sol, o brilho do sol, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tem a capacidade de dar luz a toda a terra. Então perceba que a glória desses seres celestiais, dos anjos de Deus, que nos protegem, eles são extremamente fortes. Então esse é o tipo de anjo que defende aquele que guarda as palavras de Deus, que vive o evangelho, que se arrepende dos pecados, que se afasta dos pecados. Esse é o tipo de proteção que nós temos diante de Deus. São anjos fortíssimos e poderosos. Porém, quero deixar claro, se você vive no pecado, na imoralidade sexual, na mentira, não pense que você está protegido por esse anjo. Não pense. Não pense, porque a palavra de Deus ela é muito clara em Deuteronômio capítulo 28, falando sobre bênçãos e maldições. As bênçãos são para quem guarda a palavra de Deus e vive o evangelho. Para quem crê em Cristo, para quem acreditou em Jesus Cristo e mudou a vida e passou a viver a palavra de Deus se moldando a cada dia. Nós não somos perfeitos, nunca seremos perfeitos, sempre teremos nossos erros, mas estaremos progredindo a cada dia, lendo a palavra a cada dia, praticando a palavra a cada dia. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer a perfeição. Deus quer que a gente progrida em busca da perfeição. Porque o que é perfeito virá, como ensina 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós profetizamos em parte. Mas então, quando vier o que é perfeito, seremos completos. Voltando à palavra, irmãos. E esse anjo, ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda, porque imunda e aborrecível. Querido, então perceba o seguinte: essa Babilônia que caiu nada mais é do que a cidade que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo. Não interessa se você... mas eu estou indo na igreja, estou afastado do mundo. Está errado. Está errado. Essa Babilônia, ela se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. A Babilônia nada mais é do que uma cidade, ou seja, um mundo que se opõe à palavra de Deus. Então você consegue visualizar na sua mente que muitas pessoas vão para as igrejas e têm o palavrão em suas bocas, e traem suas esposas, traem seus maridos, ficam na imoralidade sexual na internet, ficam armando adultério, mentindo, fofocando, tramando mal contra o próximo, pregando a violência, tendo o coração cheio de ira, cheio de ódio. Então essa é a obra da Babilônia. A Babilônia é o mundo que nós vivemos, querido. Então perceba que o mundo será destruído porque a palavra de Deus ensina: caiu a grande Babilônia. E ela cairá quando ela se tornar completamente cheia de demônios e abrigo de todo espírito imundo, porque o evangelho, em breve, ele será anunciado a todas as criaturas do mundo. E aí sim, esse será o sinal de alerta para que a volta do Senhor Jesus aconteça. Então perceba que o lugar que nós moramos é um abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas, versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição. Então, perceba como você olha ao seu redor, as pessoas todas estão profanadas. As pessoas estão afastadas de Deus, queridos. Todas elas beberam do cálice do diabo. Todas elas estão afastadas da palavra de Deus. Então a palavra ensina que todas as nações, nações significa o quê? Diversos países. Todos os países
Todos, ele fala, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. O que é prostituição? É prostituir a palavra de Deus, vender a palavra de Deus. O que uma prostituta faz? Ela te dá sexo em troca de dinheiro. O que um evangélico faz, um pastor faz, um padre faz? Ele te dá o evangelho em troca de dinheiro. E isso não é o evangelho da graça. Esse não foi o evangelho pelo qual o Senhor Jesus me ensinou e me fez trilhar. Esse é o evangelho da prostituição. Todo lugar que há comercialização da palavra de Deus, tenha certeza absoluta, tem o dedo do diabo. Porque onde tem o dinheiro, tem o diabo. Não tenho a menor dúvida disso, queridos. Então essas pessoas beberam do vinho da ira da sua prostituição. Muitas pessoas falam que a prostituta do Apocalipse é a Igreja Católica. Não, não é. A grande prostituta são todas as religiões, são todas as pessoas que preferiram amar a mentira do que se render à verdade e reconhecer o amor de Cristo que foi derramado com sangue na cruz. O sangue do Senhor foi derramado na cruz e aquela foi a grande prova de amor. E o ser humano, ele não entendeu o valor do sangue de Cristo. Porque ele se prostituiu com o vinho da ira da sua prostituição. Então os reis da terra se prostituíram com ela, e os merecedores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então a gente sabe que essas pessoas que enriquecem... Tô tomando café aqui, irmão, só um segundinho. Então perceba que essas pessoas que enriqueceram nessa terra, que são os mercadores, eles se enriqueceram a troco de mentiras, a troco de falcatruas. Você acha que esses políticos que são ricos, você acha que eles têm mérito em alguma coisa? Querido, de forma alguma, essas pessoas roubaram muito. Muitos falam dos exemplos. Ah, Silvio Santos é um homem rico, é um homem que é um exemplo para mim. Querido, Silvio Santos é amigo do Edir Macedo. Edir Macedo é um dos homens mais ricos do mundo. Edir Macedo é o dono da Igreja Universal. Você acha que essas pessoas não têm pacto com o diabo? Você acha mesmo que essas pessoas enriqueceram de forma normal? Porque eu trabalho muito, estudei muito. Eu não enriqueci. Porque a palavra de Deus ensina que, Senhor, espero que eu não tenha pouco a ponto de roubar. Mas eu espero também que eu não tenha muito a ponto de eu me afastar de Ti e achar que eu não preciso de nada. O apóstolo Paulo me ensinou o seguinte: eu aprendi a ser feliz com pouco e aprendi a ser feliz com muito. Independentemente do que eu tenha, eu serei feliz porque eu tenho a presença de Deus. Esse é o meu coração, mas será que esse é o seu coração, querido? Será que você está feliz com a sua vida? Será que você aprendeu a ser feliz com o que você tem? Ou será que você vai precisar prostituir a sua verdade, a sua dignidade, para que você consiga algum tipo de enriquecimento com abundância? Porque aquele que se prostitui, ele consegue enriquecer, ele consegue abundância. Aquele que quiser vender droga, você pode vender. Você vai ganhar dinheiro, mas você está prostituindo a palavra de Deus. Você está prostituindo a sua alma em troco de dinheiro. E Deus vai te cobrar caro por isso. Assim ensina a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não recebas as suas pragas. Então a palavra de Deus em Tiago 1,27 ensina que a única religião pura e sem mácula diante de Deus, ela é se afastar do mundo e ajudar os pobres e os necessitados. Querido, se afastar do mundo significa não viver nos pecados do mundo. E aqui no Apocalipse 18 nós conseguimos ver de novo Deus falando isso. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Então nós sabemos, nós temos na minha mente é muito claro, a grande Babilônia ela foi caracterizada pela sodomia, pela sexualidade,
pelos negócios, pelo dinheiro. Então, shoppings com roupas caras, eu vou trazer para sua vida real. Shoppings, mulheres, prostíbulos, lugares de jogos, viagens com festas. Então, querido, assim como é hoje, foi no tempo da Babilônia. Nós estamos na grande Babilônia. E eu me arrisco a dizer que será ainda pior para nós do que para a própria Babilônia. Porque se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Sodoma e Gomorra elas foram destruídas exatamente por nós estarmos vivendo como nós estamos vivendo atualmente. Uma grande desgraça. É homem com homem, mulher com mulher, ninguém respeitando ninguém. A criança de 6 anos falando de sexo, é mãe ensinando criança a tomar cerveja. É a violência na esquina, pessoas matando a troco de nada. As pessoas matam hoje como se fosse uma mosca. Morreu. Quem você acha que está por trás disso? Quem veio para roubar, matar e destruir? Foi o diabo. Então perceba que aqui a ordem de Deus é que você não se misture com o povo da Babilônia. Você não pode se misturar com as pessoas que não servem a Deus, porque você vai estar incorrendo nos mesmos pecados que essas pessoas. Não tem como a gente conversar com as pessoas que não servem a Deus, queridos, a não ser que nós tentemos evangelizar essas pessoas, porque essas pessoas não falam a nossa língua. O que elas têm nos lábios delas são sujeira, abominação, tudo aquilo que envergonha a Deus. Elas querem usar a gente como fonte de sexo, fonte de dinheiro, fonte de exploração. Elas não sabem ter uma relação humana. Elas não sabem ter relação humana. Elas não sabem olhar no seu olho, te ajudar e te amar. Você está precisando de alguma coisa? Não. Elas só querem te prejudicar. Então, afaste-se de Babilônia, querido. Afaste-se dessas pessoas. Não cometa os mesmos erros dessas pessoas. Leia a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Ali está o guia que você tem que seguir para que você não incorra, para que você não receba as pragas que essas pessoas receberão. Porque os pecados dessas pessoas, como diz o versículo 5, já se acumularam até o céu. E Deus se lembrou de todos os pecados dela. Então Deus, no versículo 6, ele diz que assim como essas pessoas têm pago a você, Deus pagará essas pessoas em dobro. Então perceba que a ruindade que essas pessoas cometem hoje, ela será restituída em dobro. Se você acha que você faz alguém sofrer, no futuro você receberá em dobro aquilo que você fez. A gente pode interpretar essa palavra de várias formas. Muitas pessoas associam essa palavra à igreja evangélica, à igreja católica. Mas eu quero te dizer que a igreja de Deus somos nós. Todos nós. A palavra de Deus ensina isso em 1 Coríntios capítulo 3. Então quando a gente fala de igreja, a gente tem que estar falando de ser humano, porque o ser humano é a igreja. Deus nunca instituiu um templo no Novo Testamento para que ele fosse um centro de adoração. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra ensina em João 19, 28 e 30, quando ele disse: está consumado. Meu Pai, eu rendo meu espírito a ti. E o Senhor subiu aos céus. A partir daquele momento, nós passamos a ser a igreja de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele passou a agir sobre a nossa vida. Então, quando a gente fala igreja, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, Deus está mandando você sair do mundo, não da sua igreja. Porque de que adianta você sair da igreja e continuar no mundo? De que adianta você sair da igreja e permanecer no mundo? Você saiu da igreja, ok, sai dela, povo meu. Mas você continua fazendo as coisas erradas. Mas você continua no mundo. A palavra de Deus em Tiago 1,27 ensina isso. A única religião pura e sem mácula diante de Deus é se afastar do mundo e de suas concupiscências e ajudar os pobres necessitados. Então perceba que Deus manda você sair do mundo, afastar-se do mundo. A palavra de Deus em 1 João capítulo 2 ensina: não ameis o mundo e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa, a soberba da vida passa, a soberba da carne passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então Deus nessa manhã,
Ele está dizendo para você, meu filho, eu quero que você se afaste do mundo. Perceba que o mundo não tem nada a te oferecer. Você está vendo isso com seus próprios olhos, sentindo isso no seu coração. Então Deus está dizendo, sai desse mundo, meu querido. Afaste-se desse mundo. Você precisa viver uma vida afastada. Todos os grandes profetas de Deus hoje tiveram uma vida afastada. Ezequiel, João Batista. Eles eram homens separados do mundo. Grandes exemplos. O próprio Cristo. Cristo, quando falou a multidões, ele foi crucificado por isso. Só 6 pessoas, 12 pessoas, em João capítulo 6, permaneceram com Jesus depois que ele pregou a verdade. Porque as pessoas disseram, duras são essas palavras, e ninguém seguiu a Cristo. Todos abandonaram ele. Então perceba que Jesus deu exemplo. Ele falou para multidões, mas quase ninguém ficou até o final. E nisso se cumpre a porta estreita. Se você ler João capítulo 6, você vai entender. E Jesus disse para os apóstolos, mas vocês também vão me deixar? E os apóstolos, de forma alguma, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna. E eu tenho a palavra da vida eterna para você nessa manhã. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você se afaste do mundo para que você não receba as pragas que o mundo receberá. Porque o mundo, se você acha que o mundo é violento, Deus disse que vai servir o cálice da ira dele em dobro. Versículo 6. Apocalipse 18, versículo 6. Tornar-lhe-ei a dar, como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você acha do mundo, mas se você acha que o mundo está terrível, Deus fará esse mundo ser 2 vezes mais terrível no inferno. Porque o Rei dos Reis, ele reina para todo sempre. Não pense que essa vida aqui é a única vida que você tem. Essa vida aqui é uma grande ilusão. A vida está dentro de nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele é espírito. E o dia que você morrer nessa carne, você vai estar diante de Deus para ser glorificado ou para ser lançado ao inferno e receber o dobro da ira de Deus. Espero que você pense bem nessa palavra, porque Deus diz que vai dar em dobro tudo aquilo que os servos do diabo têm feito ao próximo nessa terra. Então todo mal que você trama contra o próximo, ele está se acumulando contra você. A palavra de Deus ensina isso. Versículo 5. Porque seus pecados já se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos pecados deles. Então perceba que Deus está guardando seus pecados. Toda a sua ira, todo o seu ódio que você está sentindo no seu coração contra o próximo, Deus está vendo tudo e está anotando tudo. Ele vai pagar você conforme o seu coração. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Essa é a lei da semeadura da palavra de Deus. Então plante o amor, arrependa-se dos seus pecados, tire o ódio do seu coração agora. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Purifica o coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, para que ela possa se arrepender dos seus pecados e aprender a ter um coração cristão. Que todo espírito maligno, toda obra do inferno, seja desfeita agora, pelo poder da espada que sai da sua boca, Jesus Cristo. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, faz esse coração arder. Faz esse coração queimar, para que essa pessoa possa sentir o poder do seu evangelho, o poder da sua palavra, e que Satanás seja queimado, desde já, para todo sempre. Amém.